Hum. Ai, gente. Eu não estou escutando. Eu não estou escutando, não, professora. Oi, Priscila, eu não estou conseguindo ouvir a professora. Eu não estou conseguindo ouvir a professora. Ai, gente. Pode pôr o fone ali? Não, tem que estar colocando.
O Leandro mandou mensagem também, mandou para você, Leandro? Ele perguntou como é que estava essa mulher aqui com o Charles aqui, eu te conto como é que tá assim. Nem ajusta aí. Não mexi hoje, não esqueci pra caramba, né? Não, nem começou ainda, tá? Quantas horas é, Luke? Vou ver se eu falo com ele amanhã, qualquer coisa, se eu posso passar E eu desconecto, então? né? Eu perguntei a ela se a gente tem que pôr nome. Se você não tem
Boa noite. Boa noite. Ah, agora eu tô ouvindo. Beleza, Antônio, Lília, tudo bem, Lília? Tá me ouvindo, Lília? Lília? iPhone, é Jéssica? Tá me ouvindo? Perfeito. Galaxy J7, é porque não aparece o nome. Tudo bem com vocês? Então, tá faltando alguns colegas. Hoje é a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, ou alguma coisa, algum probleminha que aconteça durante a nossa aula aqui, né, nossa introdução hoje, aí pode estar chamando a Priscila lá no privado, tá bom? Para que ela possa resolver, dar orientação a vocês em relação ao o programa, não estiver me ouvindo e assim sucessivamente. A nossa disciplina, como a gente conversou ontem, meu nome é Patrícia Viviane, não sei se vocês lembram, eu sou biomédica e citologista, estou atuando como profissional aqui em Rio Verde, praticamente 5 anos no laboratório hormonal, sou baiana, algum baiano aí? Nenhum? Algum nordestino? Também não? Você? Você é de onde, Antônio? Maranhão. Maranhão, isso. Os outros, então, sejam bem-vindos, né? E todos vocês. E eu vou lecionar a disciplina Anatomia e Fisiologia. Então, o que a gente vai estar aprendendo com Anatomia e Fisiologia? Quando a gente fala em anatomia humana, então a gente vai estudar o corpo humano, né? Só que dentro no corpo humano, ele é dividido em sistemas. E cada sistema, eles são compostos por órgãos. Então, na anatomia, a gente vai aprender sobre cada um desses sistemas. Então, quais são os sistemas? De sistema urinário, digestório, respiratório, sistema nervoso, sistema linfático, sistema ósseo. Então, de cada sistema desse, a gente vai estar falando dos órgãos que compõem esse sistema e como eles funcionam. E quais as alterações, né, que cada órgão, a depender de um trauma, né, de alguma alteração, o que pode vir estar causando em relação a doenças, a patologia no ser humano. Só que, além disso, também, na próxima aula, que a gente vai estar iniciando a aula em si, a gente vai estar falando dos conceitos fundamentais, né? Então, a gente vai estar falando das posições, das vistas do corpo humano, né? Então, a gente vai falar sobre posição anterior do corpo. Então, quando eu falo em posição anterior, frente, né? Eu olhando aqui para vocês. Posição posterior, trás. Posições laterais, né? Então, lateral direito, lateral esquerdo. Nós vamos falar dos membros superiores, né? Que são os que estão mais próximos do crânio. Os membros inferiores, né? Que quando a gente fala inferior, a gente pensa, né? Baixo. Então, estão mais próximos dos pés. Então, a gente vai estar falando de todos esses termos durante a anatomia. Como a anatomia e a introdução à anatomia e fisiologia, vocês vão estar entendendo o corpo humano para daí ir para as disciplinas mais, né, que vão estar direcionadas com aquela espera de todos vocês, que é para ir para o estágio, e para as outras disciplinas que fazem parte do curso. Eu queria agora, porque vocês podem estar desabilitando, né, para estarem falando, como hoje é a nossa primeira aula, é mais o nosso contato, se alguém poderia me dar um conceito de anatomia humana. Quando fala anatomia humana, o que é que vocês pensaram quando pegou lá, né, o calendáriozinho de vocês, que eu não estou aqui, e viu lá anatomia e fisiologia? Alguém quer falar?
Só desabilitar aí. Lília, quer falar alguma coisa, dar algum conceito? O que você acha? O que você espera de anatomia? Tá me ouvindo, Lília? Tá? Eu não tô ouvindo você. Lília, você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Tá, então como a gente está hoje iniciando, então esses probleminhas aparecem mesmo, tá, gente? Nós estamos começando hoje com essa aula EAD, essa aula virtual. Então é bom que esses problemas vão acontecendo, porque eu já vou anotando quando sair daqui, e aí a gente depois já vai vendo lá no grupo o que é que pode estar acontecendo, tá bom? Então, quando a gente fala, eu vou ficar em pé, e aí vocês dão ok se estão me vendo direitinho, tá bom? Então, quando a gente fala em anatomia, né, então anatomia em si, o corpo humano. Quando vocês estiverem lá, né, trabalhando na enfermagem e tal, então possa ser que algum dos pacientes vão ter alguma lesão, algum corte, algum ferimento, né? E aí vocês vão precisar lá na anamnese. O que é anamnese? Né? É aquela parte que geralmente o enfermeiro fica também lá nas unidades de saúde, nas recepções das clínicas, que ele vai fazendo questionamento. A anamnese é quando a gente quer saber o que é que o paciente está sentindo. Né? Então ele pode falar assim, eu estou com a dor aqui na frente, né? Então, o que é frente? Frente é a vista anterior. O que é vista posterior? Atrás. Lateral direito, lateral esquerdo. Qual a posição anatômica? Vocês estão me vendo direitinho? Qual a posição anatômica correta para a gente ficar? É essa aqui, né? Então, superior, inferior, lateral direito, lateral esquerdo, e o posicionamento sempre esse, com as mãos viradas para frente e com os pés retos. Então, essa é a minha posição anatômica. Quando eu fico nessa posição anatômica, então vocês vão estar vendo, né, os membros superiores, inferiores, lateral, visão lateral direita, lateral esquerda, anterior e posterior, tá? É só para vocês entenderem quando eu falo que a gente vai falar de posições anatômicas. Então, durante o curso todo, a gente vai estar iniciando pelas posições anatômicas, porque daí vocês vão estar necessitando, né, para anamnese, para diagnósticos dos pacientes. Então, a gente vai estar aprendendo isso também. E depois a gente vai para os sistemas. Então, vamos dar um exemplo. Nós vamos falar de início, vamos supor que a gente inicia pelo sistema digestório. Então, no sistema digestório, a gente vai aprender quais os órgãos que compõem. Então, a gente vai falar do intestino grosso, a gente vai falar do intestino delgado, nós vamos falar das patologias, né, que ocorre, que a gente pode estar tendo nesses sistemas, nesses órgãos. A gente vai estar sempre também relacionando, quando a gente for falar de patologias, que a partir de hoje ninguém vai falar mais doença, tá? Todo mundo vai usar o termo patologia. O que é patologia? Patologia vem de patológico. O que é patológico? Doença. Né? Então, vocês não vão falar, o paciente lá do leito 4 está com a doença respiratória. Né? Mas qual é essa doença? Qual é essa patologia? Né? Então, quando a gente fala de patologia, é porque algum patógeno causou aquela doença, causou aquela patologia. Então, vocês, a partir de hoje, o termo clínico que vocês vão usar para a doença vai ser patologia, ok? Então, quando a gente fala médico
patologista, porque ele estuda as doenças específicas em si. Então, o termo correto para a gente estar usando patologia. Então, de cada órgão, a gente vai estar vendo as patologias. Consequentemente, a gente sempre também vai estar falando dos exames, né, que a gente pode imaginar. Além das patologias, que são as doenças, a gente também vai estar sempre relacionando os exames dessas patologias para diagnósticos laboratoriais. Vocês, como futuros enfermeiros, né, técnicos em enfermagem, vocês vão estar trabalhando o tempo inteiro com os médicos, então a equipe médica, né, a equipe dos enfermeiros, equipes laboratoriais e assim sucessivamente. Então, vocês vão estar precisando usar os termos. Né? Então, quando a gente fala em anamnese, o que é anamnese? Anamnese é questionar, fazer o questionamento do que o paciente está sentindo. Então, Patrícia, o que você está sentindo? Estou tendo vômito, né? Eu estou com a dor abdominal, eu estou eliminando fezes diarreica, e assim sucessivamente. Então, a gente vai estar aprendendo também esses termos clínicos e falando a respeito dos diagnósticos laboratoriais e do diagnóstico clínico. Qual a diferença, que é uma coisa que vocês vão lidar muito dentro da área da enfermagem, de diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial? Então, quando a gente estiver estudando o sistema digestório, um exemplo, o médico ele vai precisar de um diagnóstico clínico, ou seja, ele vai precisar saber qual a patologia que aquele paciente está tendo. Só que para ele ter um diagnóstico clínico, geralmente, né, na verdade, eles pedem um diagnóstico laboratorial. Um exemplo, se eu estou com as fezes diarreicas, né, porque a gente está dando exemplo de intestino grosso, intestino delgado, se eu estou eliminando as fezes diarreicas, o que é que vem a ser essas fezes diarreicas? Não são aquelas fezes pastosas, é quando a gente come alguma coisa que sente mal, que vem a ser uma infecção intestinal, e aí você elimina as fezes líquidas, chamadas de liquefeitas ou diarreicas. Então, se eu passo para o médico que eu estou eliminando essas fezes diarreicas, ele precisa, na verdade, ele necessita de um diagnóstico laboratorial para ele fechar um diagnóstico clínico, para ele saber o que está causando, né, aquelas fezes diarreicas. Então, ele vai pedir um exame, um parasitológico de fezes, ele vai pedir uma pesquisa de sangue oculto. Quando ele receber esse resultado do laboratório, que é um diagnóstico laboratorial, aí, com a anamnese que ele fez do paciente, né, então, qual foi a queixa do paciente? Estava, um exemplo, com dores abdominais, no abdômen, vomitando, né, fazendo vômito, e eliminando fezes diarreia. Então, ele pede um parasitológico de fezes e uma pesquisa de sangue oculto. Um exemplo, porque o paciente relatou que além dessas fezes diarreicas, elas estavam vindo com sangue. Então, ele pede para ver se está tendo sangue mesmo nas fezes e saber o porquê daquelas fezes diarreicas. Quando ele recebe esse resultado do laboratório, é chamado de diagnóstico laboratorial. Com esse diagnóstico laboratorial, aí ele vai fechar o diagnóstico clínico. Então, ele vai dizer, um exemplo, se fosse eu, Patrícia, você está com presença de sangue nas fezes, realmente. Suas fezes está com ausência de parasitas, ou seja, parasitológico de fezes deu negativo. Então, você pode estar com infecção intestinal. Né? Então, pelo diagnóstico laboratorial, seu diagnóstico clínico é uma infecção intestinal. Algo que você comeu, se contaminou, né, e está causando essas fezes diarreia. Então, ele fechou o diagnóstico, quando ele falou que era infecção intestinal, ele fechou um diagnóstico clínico. Depois do diagnóstico clínico, vem o quê? O tratamento. Concorda comigo?
Então, ele já teve o diagnóstico laboratorial, fechou o diagnóstico clínico e ele vai encaminhar esse paciente para um tratamento. Então, aí ele vai passar a medicação para esse paciente. Então, se ele está com diarreia, vai hidratar esse paciente. Se ele estava tendo uma perda de eletrólitos, o que é perda de eletrólitos? Quando a gente tem diarreia constante, principalmente por uma infecção intestinal, a gente evacua muito, né? Libera muitas fezes o tempo todo, principalmente essas diarreias. E aí você perde eletrólitos. O que são eletrólitos? Um exemplo, sódio, potássio, não sei se alguém já fez esse exame, cálcio, magnésio, e aí é onde você fica indisposto, né? Fica com, tipo, eu tô mole, eu não tô conseguindo levantar, tô indisposto. Então, aí o médico vai tratar isso também. Então, a gente tem na anatomia, né, os órgãos, sistemas e as doenças. Dentro dessas doenças, a gente tem um diagnóstico laboratorial, um diagnóstico clínico e um tratamento. Alguma dúvida? Que a gente, só para vocês entenderem o que a gente vai estar estudando. Entenderam o que é o diagnóstico clínico laboratorial? Tranquilo? Então, todas as disciplinas, né, que vocês têm os futuros profissionais de suma importância, né, para a saúde do paciente, vocês vão estar ouvindo o tempo todo isso nas clínicas, na UPA, no hospital, lá dentro do SAMU, como muita gente tem essa vontade de estar trabalhando diretamente com esses termos, né? E diretamente com o médico, eles vão estar sempre usando esse termo: diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, tratamento, patologias, que é a mesma coisa de que doença, e anamnese, que é o que vocês vão trabalhar bastante com essa questão de anamnese. Os demais professores, né, vão, nos outros semestres, nós vamos ter essas disciplinas, vocês vão ter essas disciplinas específicas, as quais vão estar lidando diretamente com esses termos clínicos. Então, na minha disciplina, na anatomia, cada sistema que a gente for trabalhando, a gente vai falar do diagnóstico clínico, laboratorial e tratamento. Então, quando a gente vai falando de sistema digestivo, sistema urinário, sistema linfático, sistema ósseo, a gente vai estar sempre tendo algum exemplo de doenças, ou seja, de patologias, e vamos estar falando do diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial, né? Porque o diagnóstico clínico e laboratorial, eles caminham juntos para chegar a um tratamento. Então, durante o tempo todo, durante a vida profissional de vocês, vocês vão estar lidando com diagnósticos laboratoriais, diagnósticos clínicos e com tratamentos, porque a gente vai buscar, né, vai lutar pela cura, pelo tratamento daquela patologia, né, a qual aquele paciente está tendo naquele momento. Alguma dúvida desse exemplo que eu dei em relação ao que a gente vai estar estudando? Além disso, também, a gente vai vamos ter umas aulas práticas, só que essas aulas práticas, como é a primeira anatomia, a gente vai ter lá naquela salinha que a gente estava ontem. Então, a gente vai trabalhar com aqueles bonecos. Quando a gente estiver falando de sistema ósseo, a gente vai ter um boneco específico, né, para vocês estarem vendo essa posição anatômica, para vocês saberem o que é o tórax, o que é abdômen, né, o que é superior, inferior, posição lateral direita, lateral esquerda, os ossos, né, a gente vai estar estudando em si, através do boneco, as aulas práticas. Nós vamos trabalhar muito com desenho, porque eu acho que quando você desenha, né, você fixa mais. Um exemplo, quando a gente estiver falando de sistema respiratório, aí a gente vai fazer um desenho dos pulmões. Então, a gente vai identificar qual é o pulmão direito, qual é o pulmão esquerdo, qual que tem 2 lobos, qual é o lobo superior do pulmão, qual é o lobo inferior. Então, a gente vai trabalhar com desenhos. Quando a gente estiver falando, vamos desenhar coração,
e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar também com quais os outros sistemas. O sistema nervoso, né? Então a gente vai estar falando das patologias, das doenças do sistema nervoso, vamos estar falando das doenças que a gente mais lida, das patologias que vocês vão estar mais direcionadas, né, em relação às doenças do sistema nervoso. Nós vamos falar do sistema reprodutor, então a gente vai falar do sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, das doenças, diagnósticos, quais os exames que vocês vão estar lidando. Um exemplo. Vocês estão hoje na UPA, né? Então, chegou uma pessoa passando mal, o que faz? Vai para triagem, concorda comigo? Nessa triagem vai ser feita a anamnese, nessa anamnese vai ser encaminhado para uma sala específica, até chegar o médico. Lá o médico vai ouvir, né? Ele já vai estar geralmente vocês que vão fazer essa anamnese, porque vocês já vão fazer essa triagem. Por isso que é importante saber os termos. Quando chegar na sala lá do médico, né, para ele estar dando um diagnóstico clínico, que é o que ele espera, ele vai solicitar um exame, tipo uma glicose, uma glicemia. E aí um de vocês pode um dia trabalhar em coletas, não sei, num laboratório, porque hoje os laboratórios precisa-se muito na sala de coleta de um flebotomista, né, que é um coletador do técnico, ou técnico de laboratório, ou técnico de enfermagem. E aí vocês vão encaminhar esse paciente para essa coleta, para esse exame, e depois vai vir o resultado dessa glicemia. Então, após o médico pegar o resultado dessa glicemia, ele vai dar um diagnóstico clínico. Então, o enfermeiro, ele trabalha o tempo inteiro com os exames, com o diagnóstico clínico e com o tratamento, porque ele está o tempo inteiro ao lado do médico. Por isso que vocês têm uma profissão importantíssima, né? Porque passa-se primeiro por vocês, principalmente a questão de UPA, quando a gente fala de UPA, para depois chegar lá para o médico. Então, a gente vai trabalhar muito, muito, muito. A gente tem 2 aulas na semana, na terça e na sexta-feira. Então, a gente vai estar trabalhando sempre o sistema na terça e na sexta. Porque só na terça-feira, quando eu for falar do sistema reprodutor feminino, né, uma aula só não dá. Então, a gente inicia aí uma aula e provavelmente a gente vai estar terminando na outra, que é onde vai ter as atividades também para vocês estarem fazendo essas atividades. Porque não adianta só eu estar falando, né? Então, a gente trabalha, vocês vão ouvir, a gente vai discutir e depois vai ter uma atividade lá, como a gente já conversou, para vocês estarem fazendo. Que é onde vai gerar uma pontuação, né? Onde vai gerar uma nota. Alguém quer fazer algum questionamento? Como hoje nós estamos conhecendo, falando da disciplina, aí é só abrir aí o áudio. Tá perguntando. Queria tanto ouvir alguém? Galaxy J7. Isso. Lília? Oi? Ai, que bom. Pronto, Lília. Consegui. Os demais fecham o microfone para a gente ouvir a Lília. Quer fazer alguma pergunta da disciplina, a respeito da disciplina, Lília? Eu lembro do Galaxy J7. Fala seu nome. Porque aqui aparece só Galaxy J7. Aumentar como? Mostra aí. Não, tô ouvindo bem, Lília. Não pode ser. Tô ouvindo bem você, Lília. Pode falar. Não, eu só tava tirando uma dúvida com o meu menino aqui sobre relação à tela. É Lucas? Porque... Tá aparecendo o nome Lucas. Isso.
Tô ouvindo bem você. Lívia, você, como só tem vocês hoje na sala, vai dar para conversar com todos. Você entendeu quando a gente fala de diagnóstico clínico, que é patologia, diagnóstico laboratorial, que a gente vai trabalhar bastante isso em cada sistema. Não, quando você estava explicando, eu não estava conseguindo ouvir. Sim. Estava muito ruído, muito chiado. Estava muito ruim. Agora você está me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Então, eu vou falar novamente, já que você não ouviu, tá? A gente falou de diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial e tratamento. Que vocês, como futuros enfermeiros, técnicos em enfermagem, vocês vão estar lidando o tempo todo com o médico. E o médico, ele vai precisar de um diagnóstico laboratorial para fechar um diagnóstico clínico para chegar a um tratamento. Então, vocês vão fazer anamneses, triagens com esses pacientes. O médico vai provavelmente solicitar algum exame, que é um chamado diagnóstico laboratorial. Após o resultado do diagnóstico laboratorial, ele vai fechar um diagnóstico clínico, que é quando ele vai dizer se o paciente está doente ou não. E se ele estiver doente, se ele estiver com alguma patologia, ou ele estiver sintomático e com alguma patologia, ele vai entrar em um tratamento. Então, esses 3 termos vocês vão estar trabalhando o tempo inteiro. Diagnóstico laboratorial, clínico, tratamento e anamnese, que é o momento que vocês fazem a triagem com os pacientes. Vai perguntar o que é que ele está sentindo, o porquê que ele foi para ali. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu quero falar com o Galaxy J7. Caroline, tá me ouvindo? Pronto. Ouvindo bem. Seu nome? Ivonete Moreira. Isso, boa noite, Ivonete. É porque estava só aparecendo, né? O seu telefone, mas eu não sabia, não lembrava o seu nome, que a apresentação foi muito rápida. Sim. Alguma dúvida, Ivonete, do que quando a gente fala desses termos que nós vamos trabalhar em cada sistema? Eu acho que depois a gente pode, assim, analisar bem com calma, pegar, ler. Isso, né? que a gente vai ter a aula específica ainda, tá? É porque hoje... Está recente, né? Começamos hoje. Hoje nós estamos só... só quero que vocês me digam se entendeu que eu falo quando eu falo que é diagnóstico clínico, laboratorial e tratamento. Porque nós vamos, cada sistema, nós vamos estar trabalhando. Mas isso vai ser tudo a partir da próxima aula, né? Hoje a gente está entrosando. Por exemplo, eu estou me sentindo aqui nessa sala sozinha, mas ao mesmo tempo que vocês estão aqui comigo. Né? Então, assim, logo, logo eu quero estar pertinho, igual a gente estava lá, porque eu gosto daquele negócio de estar junto. Mas hoje eu já estou sentindo que a gente vai ter um contato muito bom, mesmo que seja virtual, né? É a nossa necessidade no momento. Então, nenhuma dúvida, né? Quando eu falar que é patologia, que é os termos que vocês vão usar hoje, né? Vocês vão começar assim, em casa, todo mundo dizer, você já está se achando, né? Porque você vai falar doença, você diz, não, qual é a patologia, né? O médico dá um diagnóstico clínico hoje para um paciente de um leito lá. O João Miguel. Então, assim, a gente vai começar a falar diferente, né, agora no curso, tanto nas minhas disciplinas como nas demais disciplinas. Tá? Aí você quer fazer alguma pergunta? Vou desligar meu fone, ok? Desliga, ok. Aí eu quero falar com o Antônio. Só tem você, e depois com a Carolina. E aí, Antônio? Quer fazer alguma pergunta a respeito da disciplina? Da anatomia? Quem chegou? Tá me ouvindo, Antônio? Tá me ouvindo, Antônio?
Fala aí, sim, para ouvir. Abre o seu áudio para eu conversar um pouquinho com você. Caroline apareceu. Cadê seu rostinho, Caroline? Tá muito escuro para ver? Pronto, agora eu tô vendo certinho. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, deixa eu te falar. Tem como você explicar de novo o que significa patologia? Tem sim. Você chegou depois? Foi. Eu vou repetir os 3 termos novamente, tá? Então, durante o curso, tanto nas minhas disciplinas como nas demais disciplinas, nós vamos estar trabalhando com vários termos que vocês vão começar agora a falar. Então, nós temos o diagnóstico clínico, que é o diagnóstico dado pelo médico. Coloquem assim que vocês vão entender melhor. Nós vamos ter o diagnóstico laboratorial, que é o diagnóstico qual o laboratório vai estar dando um laudo. Então, se você faz uma ureia, uma creatinina, um exame de glicemia, é um diagnóstico laboratorial. Quando a gente fala em patologia, é a mesma coisa que doença. Tá? Então, se a gente tem uma doença, se a gente tem uma patologia, é porque um patógeno causou aquela doença. Então, o que vem a ser patógeno? A gente tem um patógeno que pode ser uma bactéria, um fungo, um vírus ou um parasita, que são chamados de agentes patogênicos que causam doença. Então, quando vocês ouvirem esse termo, a paciente do leito 4, a patologia lá, o médico disse que foi causado por um vírus. Então, esse vírus ele é um patógeno, porque ele causou uma doença, ele causou uma patologia. Então, vocês sempre associam assim, doença, patologia. Mas para eu ter a doença, alguma coisa aconteceu. Então, eu posso ter hoje o Covid, né? Então, é um vírus. E qual... É um patógeno. Que é um patógeno, certo? Então, o patógeno é o causador da doença. Tá bom? Os outros entenderam o termo? Entendi. Então, vocês vão trabalhar muito, a gente vai trabalhar muito. Quando eu estiver falando de cada sistema, para que vocês, nessa introdução à anatomia, entendam melhor, a gente vai estar sistema, falando de diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, né? E das das patologias, porque vocês vão lidar com pacientes. O diagnóstico laboratorial é dado pelo laboratório, né? Isso. Um exemplo, você fez, Lília, uma ureia. O médico pediu uma ureia e uma creatinina. Então, você vai ao laboratório... Não tem como, eu tô ao vivo. Você vai ao laboratório fazer o exame. Concordam todos comigo? Quando você recebe aquele resultado, ele é chamado de diagnóstico laboratorial. Associa o resultado ao laboratório, por isso que é chamado diagnóstico laboratorial. Quando a Lília pegou esse resultado, esse laudo diagnóstico laboratorial da ureia e da creatinina, que provavelmente a Lília estava, o médico, né? Não, você não vai brincar com ele. Você não vai brincar. Aí, quem tal? Você vai ficar lá de fora. Você quer sujar a casa inteira. Desliga o áudio, por favor. Ei, Isa, hoje eu não estou tendo tempo, agora. porque eu estou fazendo um monte de coisa. Mas amanhã você vai me pagar. Amanhã eu vou fazer tudo cedo e amanhã eu vou te dar uma surra. Dá licença, vai tomar banho. Some de perto de mim. Isso Aí acontece. você está brincando quando você está vai estudando, ficando em cima de você? Qual o nome para desligar o áudio? Oi. Aí são os 3, né? O diagnóstico clínico dado pelo médico. Isso. E o laboratorial dado pelo laboratório. Isso. E o patógeno, que é um vírus causado por uma doença, né? Não, o exemplo o vírus é um patógeno que leva a uma patologia, que leva a uma doença. Tá? Então, assim,
Nesse momento, Lília, vamos esquecer o patógeno. Eu quero hoje, diagnóstico laboratorial é dado pelo laboratório onde você faz o exame, diagnóstico clínico e o tratamento pelo médico, né? E patologia, que é a mesma coisa de doença. Aí grave isso hoje, porque quando a gente começar o sistema, eu vou diferenciando para vocês entenderem. Guarda, fazendo favor. Vai tomar banho. Tá bom? Tá bom. Entendi. Entendeu? Carolina, entendeu? A dúvida do patógeno? Não, eu entendi tudo. Pronto. A do Galaxy, desculpa, mas eu vou lembrar seu nome. Antônio. E você que chegou agora, qual é o seu nome? Que estava com criancinha. Lembra? A Meire. Meire? A Meire. Meire. Pronto. Meire, você chegou a ouvir esses primeiros termos que eu falei? Diagnóstico clínico, laboratorial, patologia. Pronto. Porque a partir da próxima aula a gente vai iniciar, né, a disciplina em si. E aí, quando a gente começar a falar de órgãos, que vai ser a próxima aula dos sistemas, a gente vai estar sempre falando desses 3 temas. Então, quando eu falar a patologia renal, paciente com patologia renal, ele tem uma doença nos rins, tá? Quando eu falo paciente com patologia respiratória, então, uma doença Nos pulmões. respiratória, nos pulmões, correto? Mas como ele chegou, o médico fechou esse diagnóstico clínico? Através de uns exames que fez para fechar. Então, através de um diagnóstico laboratorial. E o que o médico vai fazer agora? Tratamento. Caso esse paciente feche um diagnóstico clínico com uma patologia, uma doença, ele vai procurar um tratamento específico para aquela patologia. Todos entenderam? Vamos fazer a primeira chamadinha, porque eu estava vendo quem ia entrar para a gente fazer aqui, mas até então só vocês mesmos, tá bom? Então, mas aí a gente vai voltar, que já finaliza, mas vamos fazer a primeira chamada. Adenilson Barbosa. Não está. Amanda. Também não. Antônia de Jesus. Antônio Wilson. Presente. Antônio está ali. Caroline. Não pode. Edviges. Elisângela. Geila. Geila tá aí? Mateus, todo mundo ouve. Gisele. Ivonete. Pronto, Ivonete, agora eu já gravei seu nome. Jéssica. Não está. Joyce. Professora, estou aqui, Jéssica. Oi, Jéssica, você não apareceu. O que aconteceu? Você chegou agora, Jéssica? Não, tem tempo que eu estou aqui, vi sobre patologia, sobre laminese, e tudo. E por que você não apareceu? A Joyce está aqui também. Quem? A Joyce? A Joyce. Isso, vai falando. Vai respondendo. Pega outro, Lúcio. Pega outro. Vai respondendo a chamada. Coloquei. Jéssica, Joyce. Ok. Kisla. Se eu estiver pronunciando errado, me corrige. Lília. Presença. Isso, vai respondendo. Maine. É Meine. Okay. E Thaís. Não está. Eu vou repetir, porque assim como a Jéssica, como eu não vi o
rostinho, e aí eu ouvi depois, eu posso ter colocado falta que é alguém que está me ouvindo, mas não está aparecendo a imagem. Então, a Denilson não está presente. Se estiver, corrige. Amanda, Antônia. O Antônio está presente, a Caroline. Edviges não está. Elisângela. Sheila. Gisele. Ivonete está presente. Jéssica presente. Joyce presente. Kisla ausente. Lília presente. Maine presente. E Thaís ausente. Certo? Então, agora eu vou abrir que é o nosso primeiro contato, para vocês questionarem a respeito da disciplina, da anatomia, se tiver alguma curiosidade em relação à minha área, né, do diagnóstico que a gente vai estar trabalhando laboratorial, diagnóstico clínico, de tratamento, de algum termo. Porque hoje a gente não tem... Oi. Qual foi a outra matéria que você explicou, sem ser a patologia, o momento que eu não estava ouvindo? Não, assim, porque a gente só falou dos termos. A gente falou de posições anatômicas, que a gente vai trabalhar também. Você chegou a ouvir, Lília? Que a gente fala não, foi igual... Não, foi igual eu te disse, porque no começo não estava dando certo de conectar, não estava ouvindo. A gente vai trabalhar também a posição anatômica, né? A gente vai falar o que é uma posição, né? Anterior, posterior, anterior frente, posterior atrás, lateral, né? Então, lateral direito, lateral esquerdo. Os membros superiores, o que são membros superiores? Os que estão próximos ao crânio, né? E membros inferiores estão mais próximos aos pés. Foi isso que eu falei, que é que a gente vai trabalhar também. Tá? Porque vocês, quando estiverem lá já lidando diretamente com o paciente, vocês vão precisar saber o que é posterior, anterior, lateral, posterior, inferior. Oi? Posterior é o que mesmo? Atrás. Quando você vai olhar o paciente de costas, atrás, você sempre pensa nas costas. Anterior, frente. Vocês estão me vendo aqui anteriormente. Frente. Lateral, lado. Né? Então, lado direito, lateral direito. Lado esquerdo, lateral esquerdo. Superior em cima, relaciona assim, que vocês não vão esquecer, próximo ao crânio. E inferior embaixo, com os membros mais próximos, os pés. Tá? Porque isso vocês vão estar lidando. Só que vai ter as disciplinas que vão estar falando diretamente. Mas a gente vai aprender dessas posições quando a gente estiver trabalhando já na próxima aula. A próxima aula nossa vai ser específica essa, falar das posições. Depois, nas próximas semanas, a gente vai começar a falar dos sistemas. E aí vai ser a coisa gostosa, digamos assim, quando a gente vai falar da anatomia. Que a gente vai falar desses termos. Patologia, diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial e dos órgãos que compõem os sistemas. Então, quando a gente estiver falando do sistema urinário, nós vamos estar falando de um órgão importantíssimo para a saúde do paciente, que são os rins. Então, assim, vocês vão... Lembra lá que uma das professoras falou que ia levar vocês numa clínica de hemodiálise? Né? Então, a gente vai estar falando do sistema urinário, a gente vai estar trabalhando um órgão bem específico, que são os rins. E que a gente sabe que os rins, se ele não trabalhar corretamente, ele leva a uma patologia, né? E essa patologia que pode levar esse rim, paralisar esse rim não funcionar, e que esse paciente vai precisar de uma hemodiálise. Né? Então, a gente vai estar trabalhando assim, falando de cada órgão e de cada patologia. E quais os... que aí a gente já pega os 3 termos de hoje. E qual o diagnóstico laboratorial que faz com que o médico feche um diagnóstico clínico
para que o paciente vai para um tratamento que é chamado hemodiálise. Né? Então, aí a gente vai ver esses exames, sódio, potássio, cálcio, magnésio, que eles estão relacionados com as chamadas doenças renais. Então, quando o rim não está funcionando normalmente, esses exames eles vão ser alterados, porque todo exame tem um valor de referência, concorda comigo? Que a gente vai saber se está normal ou se está alterado. Então, existem os exames chamados de funções renais. Então, o exame que o médico vai pedir para fechar um diagnóstico clínico de uma patologia renal. Então, tem os exames das patologias hepáticas. Quando a gente fala em hepático, a gente pensa em fígado. Né? Então, uma patologia hepática são as patologias, doenças, né, do fígado. E existe um diagnóstico laboratorial que leva a fechar essa patologia hepática, que são os exames chamados exames de funções hepáticas. Então, é um diagnóstico laboratorial. Então, vai fazer o exame do TGO, TGP, gama-GT, amilase, fosfatase. E aí, o médico vai pegar esse diagnóstico laboratorial, além da anamnésia que ele já tem, né, o paciente já relatou o que ele está sentindo, né? E tem dois termos que a gente também vai trabalhar: sintomático e assintomático. O que é uma sintomatologia? É quando o paciente está sentindo dor. Eu estou com a dor abdominal. Eu estou com dor de cabeça. Então, isso, se ele está com dor, ele está tendo um sintoma. É chamado sintomatologia. Sintomas. Quando o paciente está assintomático, ele não está sentindo nada. Então, são dois termos que vocês vão trabalhar o curso inteiro, assim, não só comigo, como as outras professoras, tá? Que são chamados os termos sintomas e assintomáticos. Sintoma você está sentindo. Sintoma você está sentindo. E assintomático, eu posso ter, vamos voltar lá para o sistema urinário. Eu posso ter, o sistema urinário ele é composto pelos rins, ureter e bexiga. Nós vamos falar sobre isso. Então, assintomático é o que é? Não tem sintomas. Você tem a doença, mas não está tendo sintomas. Então, você está com, um exemplo que eu vou dar, com infecção urinária e nem sabe. Você não está com dificuldade para urinar, você não está tendo ardência, né, a urinar, você não está sentindo dores a urinar, não está sentindo dor abdominal. Mas quando o médico pede um exame de urina e uma urocultura, que é para saber se você está tendo bactéria na bexiga, na urina, dá uma infecção urinária por uma bactéria, como Escherichia coli, que a maioria das mulheres hoje, elas têm infecção urinária causada pela bactéria chamada Escherichia coli. Mais um exemplo, Carol, eu vou te usar só como exemplo, tá? Mas Carol foi fazer o exame de urina, mas ela não estava sentindo nada. E, de repente, ela teve um diagnóstico de uma infecção urinária. Ou seja, a Carol estava o quê? Assintomática. Ela não teve nenhum sintoma que levasse o médico a fechar o diagnóstico clínico dessa doença, ou seja, dessa patologia, que é a infecção urinária. Entendi. Entendeu agora a diferença de assintomáticos e sintomáticos? Uhum. Sintomatologia é que está sentindo dor. E assintomático é que não está sentindo dor. Isso. Sintomatologia, ele está tendo sintomas. Exemplos, uma dor. Ele está sentindo algo. E assintomático, ele tem a doença, mas ele está assintomático. Ele não está tendo sintomas nenhum. Eu estou com infecção urinária, eu nem sei, porque eu não estou tendo ardência a urinar, eu não estou com dificuldade para urinar, eu não estou tendo febre, que a maioria tem, e nem estou tendo uma dor abdominal. Então, isso chama assintomático. Mas eu tive um diagnóstico clínico, que foi a infecção urinária, que fechou-se também com diagnóstico laboratorial.
que eu não estava tendo sintoma, mas o médico solicitou o exame e foi diagnosticado. Só um minuto. Já. Tá. Pode?